Olá, meu querido aluno, aqui é o Odair Marques, eu sou fundador do Instituto Marques e eu quero falar um pouquinho de mim para você e desse curso que nós estaremos realizando ainda nesse mês de novembro. Eu tenho 62 anos, mas desde os meus 16 anos de idade eu já trabalho, já atuava lá em São Paulo, capital, na área de vendas. Sempre foi minha paixão ser um vendedor. Assim como muitos querem ser médicos, advogados, juízes, eu queria ser vendedor. E eu me lembro que eu entrei aos 14 anos numa empresa chamada Grupo Votorantim, e office boy, talvez vocês nem saibam ainda o que é ser um office boy, depois vocês pesquisam aí. E naquele tempo eu comecei então com 14 anos e ficava de mês em mês levando correspondência de uma pessoa para outra. E depois disso eu fui para auxiliar de escritório, eu já tinha mais uma função de datilografar, né? Era aquela máquina de escrever onde a gente fazia alguns documentos. Depois eu fui para auxiliar de vendas e depois para assistente de vendas e depois para vendedor externo aos 18 anos de idade. Eu acabei de completar 18 anos de idade, tirei minha habilitação e no dia seguinte que eu estava com a minha habilitação na mão, eu já fui promovido a vendedor e vocês não têm noção da felicidade que ali eu me encontrava. Porque era o meu sonho e aos 18 anos eu cheguei atingir o meu sonho. E por que eu queria ser vendedor? Eu me lembro que meu pai recebia muitas visitas na casa dele e essas visitas eram de homens que chegavam com carros da época, carros 0 quilômetro, e eu falava, pai, o que esse cara faz? Ele falava, é vendedor, ele me atende lá na loja. E eu via a postura dos vendedores, eu via o carro, eu via a conversa, né, a facilidade de se comunicar, eu falava, eu quero ser vendedor. Então, aos 18 anos, quando eu assumi essa função, minha gente, eu abracei aquilo como um juiz abraça a sua profissão. E eu passei, então, a visitar clientes da área do ABCD, lá em São Paulo. Imagina, habilitação, novo na habilitação, embora eu já dirigisse aí há uns 8 meses atrás, antes de ter a habilitação, mas eu não estava acostumado a andar nas ruas de São Paulo. E ali naquela ocasião em que eu fui colocado para trabalhar na área do ABCD, eu passei então a conhecer, a gente usava guia de papel, um livrão dessa grossura, e ali tinha o desenho das ruas. E por ali a gente se baseava para chegar até o cliente. E isso foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Muita dificuldade sim, mas passados 6 meses, 1 ano, eu já estava dominando e conhecendo o território, e comecei a conhecer outros territórios também por necessidade da empresa. E eu lembro que quando eu entrei, eu fazia uma média de 15 visitas por dia, e os vendedores que lá já trabalhavam, vendedores mais velhos que eu, faziam 3, 4, e eu vim com 12, 15, 20. A empresa falou, o que está acontecendo? Até em virtude disso, esses vendedores mais acomodados foram transferidos de função e assumiram subgerências nos escritórios da empresa, e aí fomos contratando novos vendedores e eu era a referência de velocidade e de fechamento. E eu não tinha conhecimento, eu tinha paixão pela venda, mas não tinha estudado. Mas desde lá para cá, eu sempre me envolvi muito em cursos e treinamentos. Eu fiz muito curso de vendas, depois não tinha YouTube, não tinha isso, então a gente tinha que realmente pagar e fazer esses cursos. E eu fiz muitos, e acabei conhecendo a programação neurolinguística, a PNL. E a PNL ela serve para você ter várias curas de traumas, curas de medos, de fobias, mas ela tem as técnicas dela que se encaixam para vendas. Aliás, ela ficou conhecida por Tony Robbins porque ele falou sobre essas técnicas aplicadas a vendas e eu me especializei nisso. E eu passei a trabalhar com esse conhecimento. Minha gente, você que é vendedor não tem noção ou não conhece PNL, você não sabe o quanto isso vai mudar a sua vida. O quanto a programação neurolinguística foi capaz de mudar a minha vida. Vou dar um exemplo para você. Uma empresa que me contratou faturava 40 mil moeda da época. Eu fiquei lá 22 meses, nesses 22 meses em que eu fiquei lá, eu entrei sozinho, o único vendedor da empresa, a empresa faturava então 40 mil e tinha 4 clientes, 3 clientes. Eu fiquei 22 meses, nesses 22 meses nós fomos para 1.870.000 moedas da época. O número de clientes de 3 ou 4 foi para 187 clientes do Brasil inteiro e a empresa ficou conhecida nacionalmente. O que eu fiz? Usei programação neurolinguística. À medida que o faturamento foi crescendo, eu passei a ser gerente nessa empresa e aí eu coloquei telemarketing
Eu coloquei 4 pessoas no telemarketing, coloquei 2 vendedores externos, coloquei uma secretária e eu comandava esse time e a coisa decolou, mas decolou assim de forma brutal. Estou dando um exemplo, mas eu tenho vários outros exemplos já em negócios meus, em empresas minhas, em que eu sempre atuei com a PNL. Então, você que conhece, seja bem-vindo, faça a sua inscrição, venha participar, reciclar, ver, descobrir as novidades, né, que está acontecendo diariamente. A gente está sempre estudando o cérebro e o cérebro nosso é o segredo de tudo, está no cérebro, nas nossas vibrações. Se você não conhece programação neurolinguística, não pense 2 vezes, clica no botão, faça a sua inscrição agora, ok? Por que vai ser online? Eu faço presencial também, quando eu sou chamado para alguma cidade, a gente faz o presencial, mas o online a gente consegue alcançar pessoas do Brasil inteiro. O online consegue eu fazer esse conhecimento chegar em lugares que talvez não esteja sendo oferecido esse trabalho lá em suas cidades. Entende? Então é isso. Estou à disposição de vocês, espero vocês no curso e a gente vai ter aí uma noite muito proveitosa, tá bom? Então, outra hora eu falo mais de mim, o importante agora é saber que você está vindo para participar desse treinamento. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus.